Amém. Posso? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Amém? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que se inclina para a carne, cogita das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, vida e paz. Olhe para mim, por favor. A raiz do sofrimento do ser humano está no pecado. O pecado é a raiz de todo o sofrimento. Todo o sofrimento do homem está no pecado. E o que é o pecado, bispo? O pecado é você errar o alvo. O original grego nos ensina que a palavra pecado é errar o alvo. Você quer acertar, mas você errou o alvo. E quando você erra o alvo, você se sente culpado, se sente inadequado, se sente rejeitado, insuficiente, enfim. Você fica ansioso, você fica temeroso, apreensivo, depressivo. Isso acontece por causa do pecado. A raiz do sofrimento do ser humano está no pecado. O pecado separa o homem de Deus. Por isso que Deus enviou Jesus para que o pecado fosse cravado na carne, separado da alma. Por isso que eu e você precisamos nos inclinar para o Espírito. Nós não temos como ser Espírito, porque estamos nesse corpo. Existe uma batalha entre o Espírito e a carne, porque são opostos entre si, como está em Gálatas. Mas Cristo veio e encravou na carne o pecado. De maneira que nós, que não andamos na carne, podemos estar livre dessa lei maldita. O pecado mata. O pecado destrói. Mas as pessoas não veem isso acontecer de forma, como é que eu posso dizer, rápida. Quando uma pessoa pratica um pecado, a primeira morte que acontece é ela e Deus. Quando a pessoa comete um pecado, uma barreira é colocada entre ela e Deus. A carne, que ela não é, amiga de Deus, ela vai começar a fazer de tudo para te afastar dele. Sensações, desejos, pensamentos contrários para levar você longe daquilo que é de Deus. Por quê? Ela não quer que você se reconcilie. A carne busca prazer. A carne busca conforto. A carne busca a sua vontade. E a vontade do homem, ela não consiste na vontade de Deus. Então Deus veio e enviou Jesus para quê? Para que o pecado ficasse na carne e nós pudéssemos ser libertos para poder escolher o Espírito. O Espírito é Deus. Então não existe uma possibilidade de você ter paz, de você ter vida sem o sacrifício da renúncia. A renúncia é algo inerente à vida de um homem e de uma mulher de Deus. A renúncia precisa estar presente em tudo que você faz. Porque do contrário, a carne, ela domina você. A carne, ela te envolve, te seduz. E se você não estiver atento, você só vai perceber quando ela mata você.
É muito importante você entender isso, queridos. Se você não vence o pecado, você não vence o diabo. Se você não vence a sua carne, você não vence Satanás. Só vence o diabo quem vence a si mesmo. Entende o que estou falando? Compreende o que estou dizendo? Vamos continuar. Porque o que se inclina para a carne, cogita das coisas da carne. Ou seja, tudo que é carne vai te atrair. Tudo que é prazer vai atrair você. Mas, bispo, o prazer não é bom? Não, o prazer, ele te destrói. Por quê? O prazer, ele é insaciável. Ele é insaciável. Se você busca prazer, você nunca vai estar satisfeito. Nunca. Mas se você busca felicidade, aí você está satisfeito. A felicidade não é desse mundo. A felicidade você só encontra em Deus. A felicidade só existe no reino de Deus. Mas o prazer está no mundo. Quando você busca o prazer, hoje você faz algo que dá prazer, você toma um copo de cerveja, amanhã você vai querer tomar um copo de uísque. E depois, uma outra bebida mais forte. Hoje você começa com um cigarro, amanhã com a maconha e por aí vai. Não tem jeito. Quando você vive na carne, é o que vai acontecer. A Bíblia diz que aqueles que se inclinam para a carne morrem. Por quê? A pessoa que busca o prazer, ela está se destruindo. Você vê, aquela jovem Andressa Urach, ela está se destruindo. Ela está acabando com a vida dela. Por quê? O prazer. A busca pelo prazer. Esse dia estava reclamando que o dinheiro dela não rende. Mas como que vai render? Dinheiro de prostituição? É igual o traficante. Dinheiro de tráfico não rende. Não adianta. O traficante pode ter uma casa imensa, uma vida imensa. O dia que ele parar de fazer aquilo ali e que não, agora eu vou seguir uma vida, ele perde tudo. Tudo que ele conquistou perde. Como? Vai embora. Não tem jeito. Não, eu vou fazer um patrimônio, eu vou construir isso e quando eu terminar isso tudo, aí eu saio fora. O dia que ele botar o pé, do modo que ele conseguiu aquele dinheiro, por causa do sangue, por causa da promiscuidade, o dinheiro que você conquistou naquela vida errada, vai ficar com a vida errada, não vai ficar com você. Entende o que estou falando? Isso é o pecado. Então, se eu quero ter uma vida em paz, em felicidade, eu preciso abandonar a minha carne. Ela tem que morrer. A minha vontade precisa morrer. Por exemplo, você não queria ter vindo hoje, mas você veio. Você negou a sua carne. Você disse não para ela. E você vai ter um benefício por isso. Pode ter certeza disso, porque os que se inclinam para o Espírito, vida e paz. Os que se inclinam para o Espírito têm vida e paz, porque a vida, querido, exige sacrifício. A vida exige sacrifício, um casamento exige sacrifício, uma família exige sacrifício, prosperidade exige sacrifício. Tudo que é bom é caro. Tudo que é bom exige de você sacrifício, renúncia. Não é fácil, não é fácil. Você vê uma pessoa feliz, acredite, ela está sacrificando. Você vê as fotos, você vê as coisas que são postadas, você vê toda a beleza ali e você fala, é sorte. Não, se você entrar na vida daquela pessoa, se você ver o dia a dia dela, você vai ver as renúncias, os sacrifícios, os nãos que ela diz para ela. Não tem como a pessoa ter paz e felicidade sem sacrifício, sem dizer não para a sua carne. Você precisa entender isso, porque se não houver esse entendimento, você vai continuar sofrendo, fazendo aquilo que a carne pede para você fazer e esperando que Deus te abençoe. É plantando batatas e querendo escolher abacaxi. Não vai, não adianta. Então, se você quer ter resultados na sua vida, se você quer que a sua vida tenha um propósito, é tempo de você começar a dizer não para a sua carne. Ele diz, porque o pendor da carne é morte. O pendor da carne é morte, mas o do Espírito
vida e paz. O pendor da carne é morte, mas do espírito, vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Toda pessoa que está na carne, ela está como? Ela é inimiga de Deus. E Deus é o que, gente? O que Deus é? É a vida. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Se você está na carne, você não pode agradar a Deus. Você pode estar na igreja, você pode ter um título, você pode ser quem for. Se você está na carne, você não agrada a Deus. Porque a carne, querido, não presta para nada. A carne, ela queima. A carne fede. A carne não vale de nada. Uma pessoa que está na carne, ela segue as suas vontades, anda segundo os seus prazeres. E o que acontece com essas pessoas? Elas morrem. Uma pessoa que vive na carne, que busca o prazer constante, ela está se destruindo, ela está se consumindo. Ela está acabando com a sua saúde, com a sua vida. Ela está destruindo o seu futuro. Por exemplo, tem uma jovem que, porque queria aparecer, ela se relacionou num dia com 100 homens. E ela está numa situação terrível agora, de enfermidade. Você imagina, uma pessoa que faz um troço desse, ela não tem ideia. Porque quando você tem um contato íntimo, sexual com uma pessoa, o que você está tendo? Você está fazendo uma aliança com aquela pessoa. Agora você imagine, 100 alianças ela fez. Imagina essa mulher com vários cordões de prata ligados a cada um daqueles homens. Você acha que ela vai ter paz? Você já viu o que acontece com uma prostituta? Um espírito agressivo, um espírito de tristeza, um espírito do inferno atormenta aquela pessoa. Ela não tem paz, porque ela está se conectando, ela está conectada a centenas de pessoas. O sexo fora do casamento é uma das mais infestadoras de demônios que existe hoje. Então é importante você entender isso. As pessoas estão fazendo isso. Elas estão em busca de quê? Do prazer, da fama, e estão vivendo na carne. O que aconteceu com ela? Se ela não se arrepender, se ela não buscar a Deus, isso vai levar ela à morte. Você entende o que eu estou falando? Compreende? Toda vez que a pessoa busca o prazer da carne, ela se destrói. Ela se consome. E não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que venhamos ter vida e paz. Mas não há uma forma de ter vida e paz sem inclinar-se para o Espírito. E essa é uma batalha, querido, que vamos ter até o último dia da nossa vida. Se você pensa que porque você é solteiro, acredite, quando você casar, essa batalha vai ser a mesma. Nada nesse mundo pode fazer você fugir dessa batalha. Nada nesse mundo é capaz de fazer você fugir dessa batalha. Essa batalha está em todos os níveis da vida de um ser humano. O mendigo que quer se converter a Cristo também sofre a mesma coisa. O empresário, o rico, o milionário, o pobre, o mediano, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, todos vão enfrentar essa batalha. Todos eles. E nessa batalha você precisa escolher quem é que você vai dar a vazão. Sua carne ou seu espírito. Se você der vazão à carne, você vai morrer. Você vai morrer diante de Deus, você não vai ter prazer de buscar a Deus, você não vai ter vontade de fazer as coisas de Deus, você não vai ter nada em relação a Deus. Você vai fugir dele. Como Adão fugiu, como Jonas fugiu. Toda pessoa que está na carne, ela foge de quem? Ela não quer participar de nada, ela não quer buscar nada, porque ela não tem prazer nas coisas de Deus. A carne, ela te afasta de Deus. É o que está escrito. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E se você não pode agradar a Deus, aquilo que você conquista com Deus é pela fé, é agradando Ele, então você não tem nada. Você não tem nada. Entende?
Quando você está na carne, você está no reino